E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, tô passando aqui pra gente falar um pouco do jogo do Cruzeiro, né, que aconteceu neste domingo aí, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, né, jogo que foi lá em Bragança Paulista, interior de São Paulo, tá? E aproveitar também e falar sobre um pouco da prévia do jogo de quinta-feira aí na Sul-Americana, tá? Um jogo lá no Chile, mas tudo isso e muito mais só depois da vinheta. Então roda. Fala galera, eu sou o Rafa. Bom, eu tô passando aqui pra gente conversar um pouco sobre o jogo do Cruzeiro, né, que aconteceu nesse último domingo, falar de um pouco das coisas que podem ter acontecido aí. Mas antes, eu quero deixar um recado muito importante para você, um recado dos nossos patrocinadores, Acervo da Raposa. Então, você quer ter uma coleção de camisas do Cruzeiro, né? Quer ter aí shorts, camisas usadas em jogo, tudo mais, vai estar tudo lá. É só você seguir, é uma loja 100% online no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Segue eles lá e falando que veio aqui pelo canal, você ganha um desconto. Vou pegar aqui rapidinho uma coisa que chegou para mim hoje. Olha só. Esse lindíssimo short 2021, tá? Ainda na etiqueta, tá, gente? 100% original. Não é produto que você acha em qualquer lugar, tá? Então, se você tá buscando aí suas camisas, né, original, seja de jogo, de treino, o que você precisar aí, tem lá, tá? É só seguir eles lá e chamar lá no direct. Fechou? Então, vamos passar para o conteúdo do vídeo. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse jogo do Cruzeiro, né, que aconteceu neste domingo. Apesar de estar um pouco meio off aí, né, esses dias, eu não postei vídeo, tirei o feriado aí para ficar um pouco off, mas eu assisti o jogo, tá? E assim, tem algumas coisas que ficaram latentes e que me preocuparam um pouco. O Cruzeiro veio um pouco diferente, teve aí o Jonathan Jesus improvisado na lateral direita, e aí eu acho que é um ponto, assim, sabe? Até estava comentando com uns amigos meus, que o Cruzeiro, que eu entendo, né, a ideia de improvisar ali pela falta do William e do Fagner, né, os dois ficaram de fora aí, mas não é possível que o Cruzeiro não tenha nenhum lateral na base. Ah, mas vai queimar o cara. Gente, o cara é jogador de futebol, ele escolheu essa profissão para si. É possível que ele não pode entrar num jogo relativamente tranquilo, sabe? Não é nenhuma decisão, nenhum mata-mata e tal. É um jogo de campeonato de pontos corridos, tá? Então, assim, não tem problema nenhum colocar o cara ali. Então não é possível que o Cruzeiro não tenha um lateral ali na base de ofício, tem que improvisar um zagueiro, sabe? E a gente sofreu muito com isso, tanto no apoio ofensivo quanto no defensivo, tá? Improvisar o Jonathan ali. O Jonathan que é um excelente zagueiro, enfim, não tem nada que desabone ele aqui, mas na lateral, sabe, não é a vez dele, entendeu? Então, esse é um ponto que eu queria trazer, tá? O Cruzeiro começa o jogo ali um pouco em cima do Red Bull Bragantino, né? Começa atacando, tem algumas oportunidades tudo mais, e o Cruzeiro tinha, né, um histórico muito favorável contra o Red Bull Bragantino, de 30 anos, né, sem perder para o Red Bull Bragantino. E o Cruzeiro fez o favor de quebrar esse tabu, né? Se o Cruzeiro não quebra o tabu de vitórias contra Inter, contra São Paulo, aí ele agora acabou de quebrar um tabu de derrotas, né? Para o Red Bull Bragantino, enfim. Mas o Cruzeiro tinha a oportunidade ali de abrir o placar, né, e tudo mais, só que estava pecando um pouco ali no último passe, sabe? Até a paçocada ali do Cássio, né? Venhamos e convenhamos, né? Falha totalmente do Cássio, que dá um passe de direita ali, né, Cássio? Assim, se com a perna direita, se com a perna esquerda não é a boa, imagina com a direita, né? O Red Bull Bragantino recupera a bola, pega a zaga do Cruzeiro toda desarmada e vai lá e abre o placar. É uma falha totalmente do Cássio nesse lance, tá? Mas que o Cruzeiro teria total condições de buscar o resultado. O Cruzeiro estava vindo com resultados positivos, né? Estava em tese, né, mais organizado ali no campo e tudo mais. Só que o Cruzeiro estava errando muito no terço final. E aí acontece um fatídico lance, né, de possível penalidade lá para o Cruzeiro, né, primeiro com o Lucas Silva e depois com o Matheus Pereira. E assim, antes de eu falar do pênalti propriamente dito, eu quero falar de um comportamento que assim me irrita profundamente em jogador. O cara tem a possibilidade de chutar pro gol e ele prefere esperar o contato, né? Ele prefere esperar para ser atingido numa possível penalidade, sabe? Isso me irrita demais. Foi o que aconteceu com o Lucas Silva, assim, ele recebeu
ele estava de frente pro gol, era só chutar, não tinha ninguém na frente dele. E aí ele desacelera para ter ali o contato, né, para receber ali a falta do jogador. E aí ele já cai no chão metendo a mão na bola. E isso é um segundo comportamento que me irrita demais também, sabe? Se você caiu, enquanto o juiz não apitar, não mete a mão na bola, não. Faz esse favor para nós, né? Você é jogador de futebol, velho de guerra aí, sabe? Né? Tudo mais. Rafael, é na tentativa do juiz já apitar e tal. Cara, não mete a mão na bola enquanto o juiz não apitar, né? Que isso comprometeu um lance completamente, assim, porque aconteceu de fato o pênalti, né, no Matheus Pereira, ele foi ali, né, tocado por baixo e tudo mais, mas o juiz não deu a penalidade por causa do Lucas Silva ter metido a mão na bola. Então prejudica demais. Era a chance que o Cruzeiro tinha de empatar o jogo, né, e buscar a vitória. Depois disso o Cruzeiro ainda teve algumas oportunidades, mas na volta do segundo tempo começou a apresentar alguns comportamentos daquele velho Cruzeiro, né, daquele Cruzeiro que estava jogando aí nas últimas rodadas, que não estava conseguindo resultados positivos, tá? Então já começou a apresentar um time muito mais desorganizado, com muita falta de confiança, sabe? Errando muitos passes, e aí eu já tive certeza que o Cruzeiro não iria nem empatar esse jogo, tá? Não teria força nem para empatar. O Jardim fez algumas alterações que só pioraram o time. O Wallace, né? Assim, não dá para defender mais, né? Eu que no início do ano aqui estava pensando que ele poderia, né, progredir ali na performance dele e tudo mais, mas não dá, infelizmente. É um baita jogador. O Cruzeiro trouxe, né, na intenção de agregar ao time, mas não está agregando nada, está atrapalhando, essa que é a verdade, né? Então, o Lucas Silva teve uma partida muito boa, apesar desse erro aí no momento do pênalti, tá? Mas o Wallace que entrou no lugar dele, enfim, a entrada do Gabigol, né, fez com que o Caio Jorge fosse um pouco mais para a ponta, e aí é uma coisa que eu particularmente não gosto, assim, porque se for para jogar com o Gabigol e Caio Jorge, o que eu acho extremamente possível, tem que ser com primeiro e segundo atacante, né? Talvez o Caio Jorge ali como primeiro atacante e o Gabigol como segundo. Ou talvez eles irem alternando também ao longo do jogo, dá certo. Mas como o Caio Jorge como ponta e o Gabigol como 9 ali, ao meu ver, isso não vai chegar a lugar nenhum. Tá? O Cruzeiro teve uma oportunidade de uma cabeçada do Vidalba também na trave, foi a melhor chance do Cruzeiro no jogo, mas dali para frente, assim, já teve a certeza, né, que não ia conseguir mudar mais a história desse placar. Com essa derrota, né, o Cruzeiro permanece ali no meio da tabela com 7 pontos, tá? Não é terra arrasada, dá para o Cruzeiro recuperar aí no próximo jogo, tá? O próximo jogo que vai ser lá em Uberlândia, né, contra o Vasco, se eu não me engano, o Cruzeiro que vendeu o mando de campo, mas antes disso a gente tem o jogo da Sul-Americana, que vai acontecer nessa quinta-feira contra o Palestino, né, lá no Chile. Pedra duríssima no sapato do Cruzeiro, tá? Vai ser um desafio, assim, né, já falando um pouco da prévia desse jogo aí, vai ser um desafio enorme para o Cruzeiro. Esse é o melhor time que tem dentro desse grupo do Cruzeiro, né? É o melhor adversário que o Cruzeiro possa enfrentar. Então, se o Cruzeiro já teve dificuldade com os dois piores, imagina com o melhor, né? E ainda fora de casa e tal. O Cruzeiro precisa da vitória, nada mais interessa, porque já está com 2 derrotas, mais uma derrota, o Cruzeiro está matematicamente eliminado, tá? Então o Cruzeiro vai precisar de uma vitória aí. O empate ainda vai precisar de uma combinação imensa de resultados, mas o ideal mesmo é a vitória. O Cruzeiro tem condições de ganhar? Tem, mas precisa ser aquele Cruzeiro que jogou contra o São Paulo, aquele Cruzeiro que ganhou do Bahia, né? Não pode ser o Cruzeiro que jogou principalmente o segundo tempo do Red Bull Bragantino, tá? Vai precisar de muito mais para ganhar do Palestino lá, beleza? A equipe do Palestino aí é uma equipe bem ajustada, é líder do campeonato chileno, então o Cruzeiro vai ter que ter muito cuidado, muita atenção nesse jogo, se quer manter vivo aí na Copa Sul-Americana, tá bom? Então, pessoal, o vídeo é esse. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Dá uma passadinha lá na loja Acervo da Raposo, o link também tá aqui na descrição, tá? E eu fico esperando vocês pro próximo vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.